bom poder tirar as dúvidas aqui, né? A gente já falou algumas vezes da pílula anticoncepcional, já falamos da importância dos contraceptivos e, claro, para evitar a gravidez indesejada. Mas vamos entender um pouquinho mais por que essa pílula pode ser tão bacana, pode ter tantos outros benefícios, inclusive para a nossa pele. Quem volta? O querido doutor ginecologista e obstetra, doutor Domingos Mantelli. Seja bem-vindo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, muita saúde. Para você também, para a querida Érica, que vocês já sabem que vem aqui no programa, que é a esposa do doutor Domingos. Aliás, casal lindo esses dois. Ó, beleza, vocês combinam tanto? Obrigado. Muito, casal lindo. E esse ano vem bebê. Tô na torcida, tô na torcida. Esse ano a gente vai tentar. Ah, não, é bacana porque assim, a gente, claro, quando a gente fala de gravidez, a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar. Você sabe mais do que eu, sendo dessa área. O mais importante é ficar tranquilo. Exato. Pode levar até um ano. Pode levar, não é? Sem estresse. E sendo ainda os dois sendo médicos, tenho certeza que esse bebê vai vir rapidinho, vai ser a coisa mais linda. E eu já falei que se for uma menininha, vai ser namoradinha também do João, porque o João tá com várias pretendentes. É a Larissa, da Nina, minha diretora. Tem algumas outras, né, que apareceram aí, que ele conheceu na viagem. A Larissa é a primeira, minha diretora falou. E aí, né, quem vai, desde o projeto, que a gente ficou grávidas juntas, né, diretora, bom demais. E aí as menininhas vão aparecendo, vão paquerando ele, e ele tá danado, viu, você viu? Com aquele olho também, né? O menino tá danado. Eu vou mostrar ele sexta-feira aqui, doutor. Tá lindo, tá maravilhoso. Olha, gente, você viu a foto da Disney, né? Eu coloquei, ele em um dos parques, né, que a gente tava, tal, ele viu uma menininha, ele se encantou com a menina e pegou na mão da menina e ficou. E ela olhando pra ele olhando pra ela e ficaram meio namorandinho. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. 9 meses vai dar trabalho, doutor. Mas olha, trabalho mesmo. Ó, cara, deixa eu te entregar de presente. Ai, já vamos começar com um livro lindo. Gente, olha que capa maravilhosa. Doutor Domingos lançou o livro. Eu me lembro que aqui no programa a gente até falou, né, do lançamento. Eu falei alguns dias aqui chamando todo mundo para ir lá curtir. Eu sei que foi uma noite muito especial. Quero te parabenizar. Obrigado. Nossa, que capa linda! Gestação, mitos e verdades sob o olhar do obstetra. Muito obrigada. Imagina, esse é meu? E trouxe um para sua produção. Oba! Eu vou ver para quem eu vou dar este livro. Vou passar essa bola para você para decidir para quem que você vai dar. Qual das minhas meninas está precisando ler este livro? Pode deixar que eu vou escolher com carinho, né, Nina? Vamos pensar com carinho quem está precisando ler esse livro. Acho que Camilinha. Camilinha é a próxima para ter nenê. Muito legal. A gente vai falar um pouquinho do livro. No final vou mostrar de novo, tá, doutor? Porque é um livro muito lindo, muito legal. Parabéns. É uma realização, né, poder escrever um livro como esse. Vamos lá. Esse assunto é um assunto interessante pelo seguinte, quando a gente fala da pílula, hoje a gente sabe que as mulheres realmente procuram a pílula porque querem prevenir a gravidez. Eu acho que esse é o primeiro momento, exatamente, né? Seria a queixa principal e a busca principal pela pílula é a prevenção da gestação. Agora, em que momento essa paciente tem aí uma recomendação de utilizar a pílula quando o principal não é prevenir a gravidez? Então, existem muitos fatores pelo qual a pílula pode ser indicada sem visar prevenir uma gestação. Tá. Então, o mais importante é a paciente chegar ao ginecologista com a queixa e o médico saber expor isso para ela. Tá. Porque muitas vezes é uma menina jovem, ali dos seus 13, 14 anos, e você indica uma pílula contraceptiva para ela, até a própria mãe dela fica meio assim, nossa, vai tomar anticoncepcional? Parece que você está estimulando o lado da sexualidade. Não é isso, Não né? é isso, porque a pílula tem muitos benefícios. Ela também pode trazer malefícios se mal utilizada. Entendi. Ela é hormônio. E a mulher, ela é regida por hormônios. Então, qualquer desequilíbrio hormonal pode dar uma série de alterações no ciclo menstrual, não só no ciclo menstrual, mas cabelo, pele, acne, celulite, obesidade, uma série de coisas, por conta dos hormônios. Então a gente tem que, antes de tudo, claro, consultar o médico, não adianta querer tomar a pílula por livre e espontânea vontade de escolher essa pílula. O que é muito comum. Muitas vezes a menina quer começar a tomar um anticoncepcional, vira para amiga, qual que você está tomando? Ah, estou tomando tal e está me fazendo bem. Ah, então vou tomar também. Entendi. E aí para ela começa a cair cabelo, acne, pele oleosa e ela não entende o motivo. Acha que é algum outro problema e nem sempre o problema é relacionado a isso. Às vezes é a pílula mal indicada. Vamos lá, a gente já falou um pouquinho, então, que a pílula não serve só para prevenir gravidez. Exato. Vai muito além disso. E aqui a gente tem umas cartelas que são diferentes. Então, eu queria que você explicasse, doutor, por que as pílulas são diferentes entre elas, né? Como que a gente sabe quando uma tem que dar um espaço para poder menstruar, outra você cola uma cartela na outra? E aí? Existem vários tipos de pílula. Então, nós temos as mini pílulas, as pílulas de baixa dosagem, as pílulas de alta dosagem. Então,
Quando tem 21 comprimidos, 24 comprimidos, 28 comprimidos, vai depender da dosagem hormonal que tem em cada uma delas. Existem pílulas, por exemplo, que ela tem 21 pílulas com o componente hormonal e as demais pílulas sem o componente hormonal. Só para a mulher não ter que fazer a pausa, ela continua tomando para não se perder. Entendi, para facilitar. Algumas pílulas são assim para facilitar, outras não. Outras contêm hormônio que devem ser emendadas para que a mulher não menstrue. Que tem indicação de suspensão da menstruação. Tá. Então, cada coisa para uma coisa e vai ter as indicações que o médico vai dizer. Entendi. Por exemplo, falando, você até citou da síndrome dos ovários policísticos. Uma coisa que é importante as mulheres entenderem, tem muitas mulheres sendo taxadas de síndrome de ovários policísticos quando não são. Quando ela somente tem multipolicísticos nos ovários. E não tem a síndrome. Ela não tem a síndrome. Ter ovários policísticos não significa que você tenha a síndrome dos ovários policísticos. E qual é a diferença? A síndrome do ovário policístico é uma síndrome plurimetabólica, ou seja, são uma série de alterações hormonais, nas quais um dos sintomas são os cistos dos ovários. Entendi. Mas ela tem aumento de pelos, aumento de acne, ela tem alteração menstrual, ela tem esse problema dos cistos nos ovários, problema de infertilidade, tendência ao diabetes, uma resistência diminuída à insulina. Tem uma série de coisas que envolvem a síndrome. Quando ter um ovário policístico não significa que ela tenha síndrome. Ela pode só ter cisto nos ovários e ponto. E ponto, não ter todo o resto. Exatamente. E em que caso, quando a gente está falando dessa síndrome, é recomendada a pílula? Quando ela só tem os ovários ou quando ela tem a síndrome? Depende, às vezes nas duas. Às vezes nas duas. Os dois casos, a mulher tem que regular o ciclo dela. Porque a síndrome do ovário policístico é uma síndrome onde tem os hormônios ficam muito instáveis. A mulher tem os hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, e também os androgênios, que são os hormônios masculinos, obviamente em quantidades menores que os homens. Na síndrome do ovário policístico, esses androgênios estão muito aumentados, em desequilíbrio com os femininos. Por isso que muitas vezes engrossa a voz, a mulher tem mais pelos, principalmente região de rosto. Olha que interessante. Pode ter, às vezes, hipertrofia de clitóris. Por quê? A gente chama de androgenização. É um aumento desses androgênios. Então, às vezes, você tem que introduzir uma pílula associada a outras medicações também, para que esses androgênios dela baixem e os hormônios sexuais femininos subam. Porque há um desequilíbrio. Isso no ovário policístico. Tem outros fatores que a gente vai utilizar. Tem mulheres, por exemplo, que não tem síndrome de ovário policístico nada, só tem um problema de pele. Só a pele que é oleosa, acne. E que isso não vai ter... Porque muitas vezes, quando assim, tem problema de pele, principalmente na fase da adolescência, a gente procura o dermatologista. Certo? E aí o dermatologista fala, não, você tem que procurar o ginecologista, porque o seu problema não é dermatológico. Então é nesse caso que a pílula entra. É muito comum vir pacientes no meu consultório indicados pelo dermatologista, porque o problema dela é hormonal. Entendi. Não tem nada a ver com pele, alergia ou coisa do tipo. E cada pílula tem um tipo de hormônio. Então, por exemplo, a pílula é composta, a pílula combinada de estrógeno e progesterona. Só que existe no mercado vários tipos de estrógeno. E cada um é indicado por uma coisa. Por isso que a mulher não pode escolher qual vai tomar. O médico tem que indicar. Então, tem um componente, um estrogênio, por exemplo, que é mais indicado para a pele oleosa, que diminui a secreção das glândulas sebáceas. Tem outros que são indicados para melhorar a parte de sexualidade. São outros que são mais indicados para melhorar o ciclo menstrual que está irregular. Então, cada hormônio, a dosagem dele e o tipo dele para uma coisa. E cada pílula tem combinações completamente diferentes de tipos de hormônio e de dosagens de hormônio. Então segura, vou dar um recadinho e já volto. Joia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso, que o estrogênio era diferente. Tem vários tipos de estrogênio. Sério? São os estrogênios sintéticos, tem vários tipos, com vários nomes diferentes, e cada um age melhor para uma coisa ou para outra. Como que você pode explicar como seriam esses tipos de estrogênio? Por exemplo, nós temos vários tipos. Tem pílulas que tem, por exemplo, enantato de noritestosterona, é um tipo de estrogênio. Etinil estradiol, outro tipo de estrogênio. E pode ser que uma pessoa... outro tipo de estrogênio. Então, são tipos de estrogênio que têm uma finalidade. Por exemplo, pílulas que contêm a drospirenona e o acetato de ciproterona são mais indicadas para quem tem pele oleosa, porque diminuem a secreção das glândulas sebáceas. Por outro lado, esses mesmos hormônios, eles têm várias dosagens. Tem pílulas com eles em dosagens baixas, em dosagens intermediárias e em dosagens altas, que também têm as suas indicações. Então, por exemplo, uma mulher que tem a síndrome do ovário policístico, que nós comentamos, que ela tem muitos pelos no corpo, os androgênios estão elevados. Eu preciso dar uma dosagem mais alta para ela de estrogênio. Se uma mesma mulher que não tem a síndrome de ovário policístico tomar esse mesmo contraceptivo, quando os hormônios dela já estão normais, para que tenha síndrome, vai melhorar a pele, vai diminuir os pelos, vai diminuir a acne. Para outra, vai ter um efeito inverso. Que a gente vai estar desequilibrando os hormônios dela ainda mais, aumentando muito os hormônios sexuais,
ela vai ter a pele mais oleosa, mais acne, mais queda de cabelo. Entendi, então vai ter um efeito inverso do que a gente quer. Olha como é sério isso. Então o médico precisa conhecer muito o paciente para poder indicar uma pílula, muita gente fala assim, mas eu tomo a pílula, minha pele melhorou. Outros falam, não, eu tomei a pílula, minha pele estragou. Por quê? Porque tomou o não indicado para o seu tipo de organismo. E sabe o que eu ia te perguntar também, doutor? Que eu acho que é uma coisa que muita gente passa, até quando a gente comenta, quando a gente está conversando em roda de amigas e tudo mais. As pílulas, em alguns casos, eu conheço muita gente que tem enjoo depois que toma a pílula. Quando vai tomar a pílula, já sente aquele desconforto. Por que isso acontece? Isso é porque a pílula está errada, então teria que trocar a pílula? Às vezes não está errada, às vezes aquela pílula é indicada para aquela paciente, mas ela tem uma intolerância do organismo àquela pílula. A gente pode lançar mão de outros métodos hormonais sem ser pílula. Entendi. A gente tem o DIU, que pode ser implantado, você tem implante subcutâneo, você tem o injetável, que é aplicado nas nádegas, intramuscular, tem mensal e trimestral. São todos hormônios com várias formas diferentes de aplicação. Entendi. Temos o adesivo transdérmico, quer dizer, tem vários tipos. Até aqui a gente colocou, tem aqui um anticoncepcional injetável, que está aqui na mesa. Olha só que interessante. Que é com ampola. E esse aqui é recomendado para quem? Para quem esquece de tomar comprimido, isso, tipo para quem, por exemplo, tem muita gastrite, muita azia tomando a pílula, é interessante. Entendi. Por exemplo, o DIU, muita gente não conhece, olha o tamanho do DIU. O implante é somente isso que fica dentro do útero da mulher. Olha que interessante. Desse tamanho. E ele é liberador de hormônio. Minha diretora fez uma pergunta agora que é verdade, que isso passou pela minha cabeça também. Quando você injeta essa quantidade de hormônio de uma vez, isso não acaba não sendo uma bomba? A mulher acaba engordando, retendo líquido, porque tem esse medo também, Isso, né? na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em engordar, porque o anticoncepcional ele não engorda. Agora, reter líquido, ele pode reter e a mulher pode inchar. Tá. Então depende também dos hormônios. Independente se for o injetável ou se for a pílula. Ou se for a pílula. Ele não é uma bomba hormonal, porque você injetar ele intramuscular, ele vai sendo absorvido aos poucos pelo organismo. É igual o DIU. Tá. O DIU ele é medicado com hormônio. Entendi. Você coloca na mulher, ele tem validade de 5 anos. Então você imagina que esse DIU ele carrega uma quantidade de hormônio para 5 anos. 5 anos. E nem por isso é uma bomba hormonal, porque ele é de liberação muito lenta. Então tem isso também. Depende do contraceptivo que você dá, ele tem uma absorção mais lenta ou mais rápida. Quando a gente quer uma pílula do dia seguinte, por exemplo, aí sim é uma bomba hormonal. A gente tem uma absorção muito rápida, que é para prevenir uma gestação não programada ali. Entendi. Você tem uma ideia, a quantidade de hormônios que contém uma pílula do dia seguinte é equivalente a você tomar 8 a 10 pílulas de anticoncepcional de uma vez só. Meu Deus. Então, muitas mulheres tomam a pílula do dia seguinte e falam assim, nossa, meu ciclo desregulou inteirinho. Também? É claro, por conta disso. Tudo bem, a gente preveniu a gestação, mas agora o ciclo vai ter que voltar ao normal, porque é uma bomba hormonal muito grande para o ovário. Já que você citou da pílula do dia seguinte, é legal a gente comentar isso. Assim, quem acaba tendo que tomar muito dessa pílula, né? Todo mês, ai meu Deus, acho que engravidei, preciso tomar a pílula. Faz mal. Não só faz mal, como perde o efeito. A pílula do dia seguinte, ela é indicada para você tomar no máximo uma vez a cada 6 meses. Nossa. Abaixo disso, ela já diminui a eficiência. Então, se da primeira vez que você tomou, ela tem uma eficiência de 95% para prevenção da gravidez, na segunda vez já cai para 80%. Na terceira vez já cai para 70%. Até uma hora que não vai dar certo e você vai engravidar. Entendi. Olha, gente, como é perigoso. Ele não é um método contraceptivo, ele é um método contraceptivo de emergência. De emergência. É esporádico. Estourou um preservativo ou esqueceu de tomar a pílula sua normal e teve relação desprotegida, é para isso. Entendi. Não é para ser usado de rotina. Até porque, se for isso, é uma carga hormonal tão grande que você pode ter certeza. Vai alterar a pele, cabelo, acne, no ciclo menstrual, vai ter um sangramento exacerbado, ou seja, vai fazer muito mal. Gente, tive amigas que tomaram muitas pílulas do dia seguinte. Agora, né, a gente vai lembrando, vem na cabeça. É uma carga muito alta. Nunca falamos isso aqui no Você Bonita, até da pílula do dia seguinte. Legal a gente poder tocar nesse assunto. Então, muito cuidado, porque o uso... O uso rotineiro faz mal. Faz mal e vai diminuindo, então... Vai diminuindo a eficiência. E também ela tem uma grande eficiência se tomada nas primeiras 24 horas. Se tomada nas primeiras 48 horas, já cai para 80%. Se for nas 72 horas, já cai para 70%. Nossa. Ou seja, vai descendo cada vez mais. Deve ter um monte de gente assistindo o programa falando... Por isso que eu enganei, que se ligou e por isso que meu ciclo tá todo bagunçado, né? Por isso. Vamos mostrar então, já que a gente citou o DIU, doutor, você trouxe aqui. Tem como a gente mostrar com um... Nesse útero aqui, dá pra gente colocar como a gente faz para colocar o DIU. É muito interessante o DIU. O DIU, ele também tem benefícios para a pele, o hormônio também. Que é liberado? Ele é só de progesterona, ele não tem estrogênio. Ele não tem estrogênio. E ele causa o que a gente chama de amenorreia. A mulher para de menstruar com o uso dele. Então, ela é indicado para pacientes que têm indicação de não menstruar. Por exemplo, quem tem uma endometriose muito intensa, tem
muitas dores. Tá. Então a gente pode utilizar o DIU. E também pode ser uma opção da mulher que não queira menstruar e para quem não queira ter filhos. Também. Tá? Tá. Então o útero, isso aqui, ó, muita gente acha estranho, mas esse é o tamanho normal de um útero. O útero ele é pequenininho assim. Sério? É, fora da gestação o útero ele é pequeno. Assim? É, desse tamanho. Assim? Assim. Vocês desse sabiam pequeno tamanho que o assim. útero era desse tamanho? Como é que pode um bebê crescer num útero desse tamanho? Pois é que ele é microscópico quando ele implanta. Ele vai crescendo ao longo dos meses. Nossa, muito E o DIU, pequeno. na verdade, isso daqui é o aplicador. Aqui é como se fosse o colo do útero. Você vai introduzir, o DIU vai ficar locado no colo, no fundo do útero. Tá. E essa é a locação dele. A gente retira. E depois você Obviamente retira. ele vai ficar lá dentro, né? O DIU ele fica lá dentro e fica o fiozinho só para fora. E ele fica liberando hormônio. Então ele não faz mal para a mulher, não atrapalha na relação sexual. Ele é muito indicado tanto para prevenção de gestação quanto para a mulher que tem alguma indicação de suspensão da menstruação. E pra gente colocar, precisa de anestesia, alguma coisa do tipo? Tem mulheres que têm uma tolerância maior porque ele não gera dor, mas ele pode gerar um desconforto na aplicação, como uma cólica, porque o útero ele é inervado somente, ele não é inervado no colo, nessa região, ele é uma musculatura. Se você estimula ele, ele vai contrair, então a mulher vai ter uma cólica tipo contração. Tá. E se o colo do útero for muito fechado, muitas vezes precisa de dilatação desse colo. Aí eu preciso fazer internada sob uma sedação. Entendi. Caso contrário, a mulher já teve 2, 3 partos normais, por exemplo, o colo do útero já é mais aberto. Então, no final da menstruação, que o colo já é mais aberto, eu consigo introduzir até no consultório. Entendi. É bem tranquilo. Olha que interessante. Então, também vai variar muito a aplicação, se no consultório ou ambiente hospitalar, dependendo de cada organismo, de cada útero. paciente. Exatamente. Pra gente fechar, doutor, o que eu acho bacana é a gente falar que a gente ainda não comentou. Aqui, você citou que esqueci o nome. O DIU. O DIU. O DIU só tem um hormônio, só tem a progesterona. Somente a progesterona. Eu comentei já várias vezes que eu estava tomando a pílula, não, ainda estou, né, porque eu estou já terminando de amamentar o nenê, que agora já está no final do final. E, claro, depois que você para de amamentar, o melhor é voltar para a pílula normal, certo? Sim, seria o mais indicado. Mas para as mulheres que estão amamentando, que estão assistindo o programa e que estão tomando aquela pílula que só tem um hormônio, essa pílula também previne algum problema de pele, de cabelo, de alguma coisa? Bem menos do que a pílula combinada. Porque não tem estrógeno. Porque não tem o estrogênio. Mas ela é muito indicada, por exemplo, para pacientes que têm contraindicação ao estrógeno. Tá. Ou seja, história pessoal ou familiar de câncer de mama, que não pode com o estrogênio, então tem que ser a pílula de progesterona. Mulheres que estão amamentando, que não podem com estrogênio. Tá. Tabagistas, mulheres que fumam, que não podem com estrogênio porque aumenta o risco de trombose. Você pode optar pelo DIU, que é só de progesterona. Entendi. Então tem também as suas indicações. Olha que interessante, gente. Então, assim, de qualquer maneira, procure o médico para saber qual a pílula ideal, como você deve prevenir. O método contraceptivo ideal, porque às vezes não é nem a pílula, é algum outro método que não é a pílula. E quem, claro, tá com a pele oleosa, tá com queda de cabelo, notou alguma mudança, de repente o problema realmente não é dermatológico. Exatamente, é hormonal. É hormonal para ser tratado com ginecologista. Exatamente. Muito legal essa pauta. Então, depois disso, por favor, não escolha a pílula, né? Não vai lá na farmácia e fala, aquela ali tem um rótulo lindo, adorei aquele nome, vou escolher. Ou a minha amiga toma aquela, eu quero uma igual. Nada de amiga, é melhor consultar o médico, com certeza você vai fazer a melhor opção, até para que a gente se sinta bem, porque de fato, ficar com uma pílula que te dá enjoo, que você tem aquela sensação ruim, aquele desconforto, gente, isso é terrível. Que incha. Isso é terrível. Vá no médico, que ele vai saber o melhor pra você. Quero te agradecer mais uma vez, doutor. Agradeço, obrigada. Carol. É sempre um prazer recebê-lo. Bate-papo com você é delicioso. É tão bom, né, quando a gente entrevista gente que, assim, né? Eu falo, o dia que veio a Érica, sua esposa, é tão gostoso. A entrevista acabou, eu falei, nossa, queria mais. Queria muito mais. Por quê? Porque é gostoso. Porque a gente se diverte, porque a gente aprende. É sempre maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Domingos, saber mais sobre esse e outros assuntos da área de ginecologia e obstetrícia, é só acessar www.domingosmantelli, Mantelli com 2 L's.com.br. domingosmantelli.com.br. E mais uma vez, mostro o livro lindo, lindo, lindo. Gestação, mitos e verdades sob o olhar do obstetra. Olha só, capa linda, o livro muito bacana. Quem tá querendo engravidar, tem todas as dicas, né, pra já preparar todos os mitos, tudo. crenças, tudo que... Olha, tem tudo, ó, mito, verdade, depende. Ai, tá com dedicatória. Obrigada, viu, Imagina, doutor? Carol. Meninas, vocês guardam o meu livro e tem um que eu vou distribuir, vou dar pra alguém da produção. Deixa que eu vou escolher. Obrigada, viu? Obrigado. Um beijo na Érica. Sucesso em 2014, pra Carol. Você também, doutor. Te Obrigado. espero, não demore. Sem dúvida. Até a próxima. Vai ser um prazer. Ai, que delícia!